E a saga por zagueiro no Vasco continua. O Vasco fez proposta pelo zagueiro uruguaio Alan Saldívia, que joga no Colo-Colo do Chile. E o Vasco desistiu da contratação do zagueiro brasileiro Nathan Silva, que joga no Pumas do México. E o Vasco da Gama deve receber cerca de 4,7 milhões de reais pela venda do cria da base Figueiredo. Se você não me conhece, meu nome é João, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 150 likes, dá aquela moral pra gente que é muito importante e clica no botão de hypar. E muito obrigado, chegamos à marca de 12 mil inscritos. Vamos por mais, vamos chegar agora a 12.050, falta menos de 15 pessoas para se inscrever no canal para a gente chegar a essa meta. Agora vamos para as informações porque tem muitas coisas e assuntos para a gente poder falar nesse vídeo. Vamos começar falando sobre o zagueiro brasileiro Nathan Silva. O Vasco já estava negociando com o jogador, tinha jornalista cravando até mesmo Nathan Silva no Vasco, mas enfim, segundo a informação do dia de hoje do Vene Casagrande, lá do SBT Rio, o Vasco desistiu oficialmente de contratar Nathan Silva. O Cruz-Maltino chegou ao limite financeiro pelo zagueiro, mas o Pumas do México não aceitou a proposta do Vasco. Informalmente, o Vasco chegou a oferecer pelo zagueiro 5,2 milhões de dólares, mais ou menos 28,2 milhões de reais. Informação dada aí pelo Vene Casagrande. Cara, um valor bem alto que o Vasco chegou pelo jogador. O Vasco tentou chegar ali no limite financeiro que o clube tem hoje, né, pela contratação do zagueiro brasileiro Nathan Silva. E aí o Pumas do México recusou as propostas do Vasco e agora o Vasco desistiu realmente da contratação do jogador. Essa informação também foi confirmada pelo jornalista César Melo, jornalista que é muito conhecido na América do Sul. Tá aqui, ó. Nathan Silva permanece no Pumas. O Vasco desistiu das negociações. Inclusive o Nathan Silva queria vir jogar no Brasil, né? Queria vir jogar no Vasco da Gama, mas por conta da falta de aceitação do Pumas, né? Não aceitou a proposta do Vasco e acabou que o jogador deve ficar lá no clube mexicano. Tá aqui, ó, o zagueiro brasileiro não deixará o Pumas após sua transferência para o Vasco da Gama não ter dado certo. A transferência de Nathan Silva para o Vasco foi descartada. O clube brasileiro desistiu, das negociações após não conseguir fornecer as garantias de pagamento exigidas pelo Pumas, tá? Segundo o Super Deportivo, que consulta a fonte próxima às negociações, o valor da transferência foi fixado em 5 milhões de dólares, e as conversas avançaram significativamente, mas o Vasco optou por buscar outra alternativa no mercado. E aí tá aqui, fixa aqui, ó, Vasco optou por buscar outra alternativa no mercado. E segundo informações de hoje pela tarde dessa sexta-feira, o Vasco fez uma proposta pelo zagueiro uruguaio Alan Saldívia, de 23 anos de idade, que joga no Colo-Colo do Chile. Vamos lá, a informação do jornalista ADN Rádio, tá? É um jornal, um rádio lá do Chile. Vamos lá, o Vasco da Gama fez uma proposta por Alan Saldívia, de 23 anos de idade. Empréstimo com compra obrigatória de 70% dos direitos econômicos do jogador, do zagueiro. Segundo a ADN Rádio, o jogador não treinou hoje, tá? E aguarda a decisão do conselho da BYN, empresa que gera o futebol do time chileno. Então o Vasco fez proposta pelo zagueiro uruguaio, mas agora o zagueiro inclusive não treinou no dia de hoje. E agora o zagueiro aguarda se o Colo-Colo vai aceitar ou não a proposta que o Vasco fez pelo zagueiro uruguaio. Tá aqui, ó, segundo informações também do jornalista CL Merlo, que a gente acabou de falar sobre o Nathan Silva, é o seguinte: a proposta do Vasco pelo zagueiro Alan Saldívia foi a seguinte: empréstimo no valor de 300 mil dólares, 1,6 milhões de reais, tá? Então o Vasco fez uma proposta de 1,6 milhões de reais pelo empréstimo do jogador e aí com uma obrigação de compra de 1,5 milhões de dólares, 8,1 milhões de reais, caso as metas, o jogador atingir as metas que o Vasco colocou no contrato. O Vasco tem a obrigação de comprar o zagueiro uruguaio. A direção do Vasco da Gama espera a resposta do clube mexicano. Então o Vasco já tá com a proposta na mesa e aguarda a equipe mexicana, o Colo-Colo, se vai aceitar ou não
a proposta, tá? Informação importantíssima pra gente poder saber sobre esse zagueiro uruguaio, tá? Informações que estão vindo lá de jornalista do Chile, então importante a gente saber sobre isso. Bom, informação aqui, ó, do Transfer Market, né? Vamos saber um pouco sobre esse Alan Saldivia, se é um bom jogador, não é? Vamos lá, quero a sua opinião também nos comentários, se você acha um bom jogador ou não acha. Deixa aqui nos comentários se você conhece também. Então vamos lá, Alan Saldivia, jogador de 23 anos de idade, nasceu na cidade de Rivera, no Uruguai. Ele tem 1,80 de altura, a posição dele é zagueiro. O agente dele é o Mundo Futuro Chile, tá? Ele é antigo, inclusive, jogador convocado para a seleção do Uruguai Sub-23, tá? Lembrando que ele tem 23 anos de idade e é um jogador convocado para a seleção do Uruguai Sub-23. É um jogador, pessoal, que tem contrato com o Colo-Colo até o dia 31/12 de 2026, tá? O valor de mercado dele é de 1,8 milhões de euros, tá? Então é importante saber sobre isso. Não é nada de extraordinário, de caro e tudo mais. Então é importante um valor que não é tão alto para os padrões que o Vasco pode pagar, tá? O Vasco pode pagar essa multa do jogador ali tranquilamente, beleza? Bom, o jogador joga como zagueiro, tanto pelo lado direito, tanto pelo lado esquerdo. Também joga como lateral direito. O Fernando Diniz, que é o nosso treinador, gosta bastante do jogador. Inclusive, já até elogiou o Alan Saldivia nas coletivas, né? É um jogador que agrada o Fernando Diniz, treinador do Vasco. E o Diniz gosta de improvisar alguns jogadores, né? Então, seria importante para o Fernando Diniz ter um cara que joga tanto como zagueiro e tanto também pode jogar na lateral direita, tá ok? Bom, e fato importante é o seguinte, é um jogador que tem passagem pelo Torque do Uruguai, pelo Defensor também do Uruguai, pelo Colo-Colo Sub-21 e até hoje tá lá no Colo-Colo, né, no elenco principal. Vamos dar uma olhada nessa temporada atual do jogador, quantas partidas ele jogou e tudo mais, é importante a gente saber sobre isso. Tá aqui, ó, ele fez de 21 possíveis jogos, o jogador jogou 18 partidas, fez 0 gols, 0 assistência, até porque ele é zagueiro, né, jogou 6 possíveis jogos na Libertadores, ele jogou os 6 jogos também, tá, ele fez 0 gols, 0 assistências, e na Copa Chile, de 6 possíveis jogos, ele jogou 5, fez 1 assistência. Então a gente pode ver que é um jogador que ele tá ativo, ele tá jogando lá no campeonato chileno. Nessa temporada de agora, ele jogou 29 jogos, fez 0 gols, 1 assistência, 6 cartões amarelos, 2.496 minutos jogados tem um jogador, tá? E você pode ver aqui, cara, que as últimas partidas que ele entrou em campo, pessoal, foi no dia aqui, ó, deixa eu dar uma olhada, foi no dia 16/8, tá? Que ele foi aí relacionado para a partida e jogou contra a Universidade Católica. No último jogo do Colo-Colo, no dia 22, ele não foi relacionado, tá? Então é importante a gente saber sobre isso. Ele não foi relacionado e hoje também ele não treinou com a equipe do Colo-Colo. Pode ter a ver aí com a proposta do Vasco. Você vê aqui que ele é titular absoluto da equipe do Colo-Colo, joga 90 partidas, joga 90 minutos, todos os jogos. Então é um jogador que, sem dúvida nenhuma, é titular absoluto lá no Colo-Colo. Vamos ver se é um jogador que vai dar certo aqui no Vasco, né? Alan Saldivia, jogador de 36 anos, fez 36 jogos, perdão, na temporada passada, 23 e 24, fez 0 gols, 1 assistência, 9 cartões amarelos, 3.098 minutos jogados tem o jogador na temporada passada. Então um jogador que vem jogando, joga 90 minutos todas as partidas, você vê aqui, ó, 90 minutos, titular absoluto lá do Colo-Colo do Chile. Por mais que o campeonato chileno hoje é um campeonato muito fraco e nem se compara, né, ao campeonato brasileiro, mas é um jogador, pessoal, que a gente tem que colocar na nossa cabeça, que é um jogador para chegar no Vasco hoje e ser um reserva do Cuesta, até porque o Vasco já fechou 2 contratações, Robert Renan e Cuesta. Agora o Vasco tá tentando acertar a contratação do Alan Saldivia, tá? Então é importante saber sobre isso. E um ponto importante é a altura do jogador, tá? Ele tem 1,80 de altura, não é um zagueiro tão alto, tá? Então é importante saber sobre isso. Vamos esperar, vamos aguardar para ver o que vai acontecer, mas é importante a gente saber que o Vasco tá fazendo proposta, tá se movimentando no mercado da bola. E aí um fato importante, pessoal, é o seguinte, eu procurei aqui no SofaScore os números do jogador, a média dele, como que é.
jogador de 23 anos de idade. Os últimos 12 meses do jogador teve notas excelentes, 7.2, 7.3, teve uma nota ruim ali, 6.7, 7.3 em fevereiro, 7.3, 7.1, 6.6, 7.0, 6.9. Cara, notas muito boas do Alan Saldivia lá no campeonato chileno, mas é que eu falei pra vocês, são equipes muito fracas, né? Então acho que a gente não pode mencionar muito, é um craque de jogador? Claro que não, tá longe disso. Mas é um jogador que vem jogando. A gente pode ver também aqui no mapa de calor dele lá no SofaScore, que é um jogador que joga ali pelo lado direito, né, do campo. Ele joga realmente muito ali pelo lado direito, gosta de avançar um pouco também. É importante, ele faz tanto o papel de zagueiro como no lado direito do campo e tanto também como lateral, tanto que você vê aqui que tem tudo avermelhado nesse canto direito aqui do Alan Saldivia no campo. É um jogador novo que pode crescer mais ainda no futebol, né? Ultimamente o Uruguai tem feito bons jogadores, bons zagueiros, bons defensores. Vamos torcer para dar certo se vier pro Vasco da Gama, né? Lembrando que é um zagueiro para compor elenco, mais ou menos. Por mais que o Vasco vai gastar ali 1,6 milhões de reais pelo empréstimo do jogador, é um jogador que vai ali compor o elenco do Vasco da Gama. Então a gente vai ter na zaga Lucas Freitas, Robert Renan, mas quem? Cuesta, agora contratado, e Alan Saldivia. Vai ter 4 zagueiros ali à disposição do Fernando Diniz, então seria importante, querendo ou não, também essa informação, beleza? O que vocês acham? Eu quero saber a opinião de você, torcedor vascaíno. Aprova ou não aprova a contratação do Alan Saldivia, jogador uruguaio? Bom, vamos para outra informação aqui agora, pessoal, que é sobre o cria da base do Vasco, Figueiredo, né? Vocês lembram dele? Figueiredo, que foi emprestado ao América Mineiro, vem se destacando lá no Clube Mineiro, nessa Série B do Campeonato Brasileiro de 2025. E é o seguinte, o Vasco vendeu o Figueiredo, tá? Vamos lá, segundo as informações do Vene Casagrande, jornalista lá do SBT Rio também, a oferta do Alverca de Portugal por Figueiredo foi de 750 mil euros, 4,7 milhões de reais, por 50% do passe do jogador. Então o Vasco aí aceitou a proposta, né, praticamente, do Alverca de Portugal pelo Figueiredo, pela metade do valor, né, pela metade do jogador. O Vasco vai ficar com 50%, então se o jogador se destacar lá no Campeonato Português, o Vasco tem 50% do valor da venda do jogador. Então, cara, muito importante isso. As 4 partes, Vasco, Alverca, jogador e o América Mineiro, estão finalizando os últimos detalhes. O Coelho tem direito a 10% pela taxa de vitrine, tá? Então, 10% desse valor aí vai para o América Mineiro, né? De taxa de vitrine. É algo que tem provavelmente no contrato do jogador. Cara, informação importante, Figueiredo, que teve algumas oportunidades no time do Vasco, não conseguiu realmente desempenhar um bom futebol, mas nunca deixou de mostrar sua força, sua dedicação com a camisa do nosso Vasco. Beleza? Então, informação importante, Figueiredo provavelmente deve ser vendido ao Alverca de Portugal, tá beleza? Então é importante sobre isso, tá só acabando ali os últimos detalhes da negociação. Tamo junto? Informação importantíssima pra gente poder saber. Então quero a sua opinião sobre Nathan Silva. O Vasco desistiu da contratação dele por conta dos valores altos pedidos pelo Puma. Vasco também, quero saber a sua opinião sobre Alan Saldivia, zagueiro uruguaio, que o Vasco fez uma proposta, por mais que seja um jogador que vai compor elenco, é um jogador importante que vai chegar para a zaga do Vasco. O Vasco, enfim, pode terminar esse mercado da bola, janela de transferências, com 3 reforços. Robert Renan, Alan Saldivia e agora também o Cuesta, que deve chegar já essa semana aí, talvez final de semana ou talvez segunda-feira, tá? Até segundo o Cuesta vai estar no Rio de Janeiro, beleza? Então é importante saber sobre isso. O mercado da bola do Vasco agitado, hein? É isso, pessoal. Obrigado pela moral de todos. Deixa seu like aí, se inscreve no nosso canal, que é muito importante. Ajuda pra caramba a gente crescer aqui na plataforma. Obrigado pela moral, pelos 12 mil inscritos. Se inscreve, deixa o like, clica no botão de hypar. Não esquece disso também, que é muito importante. Beleza? Amanhã, sábado, vai ter live aqui no nosso canal, então fiquem ligados. Amanhã eu vou fazer uma live pra vocês ali por volta de umas meio-dia, 11h30, devo abrir a live pra vocês pra gente trocar aquela ideia maneira e falar sobre o Vascão, beleza? É isso. Ó, falta menos de 10 pessoas pra se inscrever no canal pra gente chegar a 12.050. Dá aquela moral aí, se inscreve no canal. Tamo junto?
Beleza, pessoal, tamo junto, obrigado pela moral de todos. Amanhã a gente tá de volta aí, se Deus quiser, com mais informações e novidades. Talvez possa ter mais um vídeo aí de noite, não sei, né? Então fiquem ligados aí pra vocês que tem muitas informações e notícias do Vascão todos os dias aqui no nosso canal. Caso não tenha vídeo de noite, né? Possa ter mais um vídeo urgente aí, de notícia urgente, o Vasco ter fechado, talvez com esse zagueiro uruguai, aí eu trago aqui no canal. Mas tirando isso, amanhã, 7h30 da manhã, a gente volta com as informações aqui no nosso canal. Abraço, tamo junto. Lembrando, tem link aí embaixo de um copo do Vasco pra quem quiser comprar lá, um copo térmico, link, cara, um copo lindo. Se quiser adquirir lá também, é muito importante. Abraço a todos, fiquem todos com Deus. Saudações vascaínas.